Tá chegando a hora, sábado agora, dia 4 de maio, vai acontecer o evento pop mais esperado de 2024 e que promete sim deixar muitas histórias boas pra serem contadas daqui pra frente, que é simplesmente o show da Madonna, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. É um evento bancado pelo Itaú, que vai ser transmitido ao vivo pela Globo e que promete levar mais de 1,5 milhão de pessoas da América Latina inteira, quiçá do mundo inteiro, pra assistir a apresentação da rainha do pop aqui nas areias de Copacabana. E aí, aproveitando esse hype todo do show da Madonna, eu comecei a revisitar alguns aspectos específicos da carreira dela, pensando em como que eu poderia abordar eles aqui no canal, porque eu sou um admirador da obra da Madonna de um modo geral, e eu acho sim que tem coisa interessante pra falar sobre a Madonna aqui no canal. Ainda mais considerando que, sejamos honestos, embora o principal mesmo da carreira da Madonna, da obra da Madonna, seja o trabalho dela como cantora, e como dançarina, e como performer, a Madonna, ela também tem uma passagem pelo cinema que é considerável, e que não dá pra simplesmente ignorar. Então, com base nisso, aproveitando o hype gerado pelo show da Madonna, eu resolvi fazer uma lista selecionando 6 filmes bons com a Madonna pra você ver em aquecimento pro show dela agora em Copacabana. Mas antes de entrar nos filmes propriamente ditos, eu acho que cabe mencionar algumas coisas que eu percebi assistindo a essa seleção aqui. E a primeira delas, a coisa que mais me saltou aos olhos, é perceber como que a Madonna, ela realmente abraçou a causa dessa tentativa de se lançar como atriz, a ponto de que ela pegou alguns projetos bem ambiciosos até, bem ousados pra ela. Ela realmente não teve muito medo de se arriscar, de se expor. Isso envolve não só os papéis que ela pegou, mas também o fato de que grande parte dos filmes com a Madonna trazem a Madonna não como protagonista. Ela não sentiu a vaidade de se colocar sempre como a protagonista, como a estrela principal do projeto, como a única personagem importante ali. Não, em vários dos filmes dela, na verdade, a Madonna, ela tá ali muito mais como coadjuvante das histórias de outros personagens. Inclusive, nesse meio do caminho, a Madonna, ela apareceu muito rapidamente em obras de diretores muito consagrados. Ela fez uma rápida participação lá no Garota 6, do Spike Lee. Ela fez também uma rápida participação naquele filme Neblinas e Sombras, com Woody Allen, e ela também trabalhou com Luc Besson naquela animação Arthur e os Minimóis. Ela emprestou a voz dela pra uma das personagens, nem sempre precisando ser o centro das atenções. E a segunda coisa que me chamou a atenção, assistindo a esses filmes que eu selecionei aqui pro vídeo da Madonna, é que eu cresci a minha vida inteira ouvindo falar que a Madonna é uma péssima atriz. Essa foi a visão que eu sempre vi ser mais difundida por aí e que me parece ser um consenso, ou pelo menos uma percepção muito forte mundo afora. E eu também não vou fingir que eu não entendo de onde que vem essa percepção, porque afinal de contas, a Madonna, ela também fez muitas escolhas ruins ao longo da sua carreira como atriz. Ela engatou aí vários fracassos consecutivos. Logo nos primeiros anos da carreira dela como atriz, ela estrelou um filme chamado Quem é essa Garota?, dirigido pelo James Foley, que não se deixa enganar por esse pôster gracioso e simpático. Não, esse filme aqui é muito ruim. É absurdamente irritante. Ela também participou do 007, Um Novo Dia pra Morrer, que é um dos piores filmes da série 007. Ela não só atuou naquele filme, como ela também fez a música tema daquele filme, que é, pra mim, uma das canções originais mais fracas de toda a saga 007. E ela também participou de toda uma gama de outros filmes que foram massacrados pela crítica. Corpo em Evidência, de 93, Grande Hotel, de 95, que é uma antologia de histórias em que a Madonna faz parte de uma delas, Destino Insólito, que é um filme de 2002, dirigido pelo Guy Ritchie, na época em que ele era marido da própria Madonna. E essa percepção de que a Madonna é uma má atriz é uma percepção que também ganhou muita força pelo fato de que ela é uma das recordistas do Framboesa de Ouro, que é uma babaquice completa. Mas sim, ela é sim uma atriz que foi bastante premiada nesse sentido. Ela tem 9 vitórias no Framboesa de Ouro. Vitórias, entre aspas. E é justamente por isso, por conta dessa percepção pré-montada aqui na minha cabeça, que eu confesso que eu fiquei completamente surpreendido por perceber que nesses filmes aqui, nesses 6 filmes que eu selecionei pra essa lista específica, eu achei que a Madonna mandou surpreendentemente muito bem. Eu não vou ficar aqui protegendo a Madonna, eu entendo sim todas as críticas a ela como atriz, mas eu acho que nesses filmes aqui que eu selecionei pra essa lista, ela tá muito bem. Ela mandou muito bem, e ela realmente se entregou de corpo e alma a esses projetos, a fim de entender ao máximo possível os personagens que ela tava pegando, pra poder dominar elas por completo e dar o seu melhor em prol dos projetos como um todo. Então vamos lá, que eu acho que essa lista aqui vai ser sim bastante proveitosa. Mas antes de entrar na lista propriamente dita, aquele aviso de sempre. Se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e aproveita e manda esse vídeo pros seus amigos, chama a gente aqui pro canal e comenta aqui embaixo quais são os seus filmes favoritos com a rainha do pop Madonna, beleza? Então vamos lá pros 6 filmes com a Madonna que eu escolhi aqui. O primeiro filme dessa lista aqui é justamente a estreia da Madonna no cinema, que é um filme de 1985 chamado Procura-se Susan Desesperadamente, que é uma comédia divertidíssima. Basicamente, ele acompanha uma dona de casa vivida pela Rosanna Arquette, que é uma mulher que tá insatisfeita com seu estilo de vida, morando no subúrbio de Nova Jersey. Ela tá insatisfeita com seu casamento e ela quer viver uma vida nova. Isso começa a acontecer no momento que ela pega um jornal e ela vê ali na seção de classificados e anúncios e tal, uma
mensagem de um cara dizendo: procura-se Susan desesperadamente. E aí ela fica intrigada com essa mensagem e ela resolve ir atrás pra descobrir quem é essa tal Susan, e ela começa a ficar fascinada por essa mulher que, vejam só, é interpretada pela Madonna. Eis que, por conta de várias circunstâncias malucas do destino, os papéis das duas acabam se invertendo e a personagem da Rosanna Arquette começa a ser confundida por outras pessoas com a própria Susan, ao passo que a Susan, quando ela vai atrás de querer descobrir quem é essa outra mulher que tá assumindo o papel dela pra outras pessoas, ela acaba justamente conhecendo melhor essa outra mulher. Então acaba sendo um jogo de identidades misturadas e tal, que o filme sabe aproveitar muitíssimo bem. É uma narrativa que envolve o espectador com as suas surpresas e com as suas idas e vindas, e com os problemas e situações malucas que testam os limites de ambas as personagens, a ponto de ajudar uma a complementar a outra e uma se conhecer melhor através da outra. É um dos filmes que melhor souberam se aproveitar desse status mítico que a Madonna construiu ao longo dos anos, desse status de ídolo. E embora a personagem dela nesse filme não seja uma cantora, não seja uma artista famosa, ela é tratada pela protagonista do filme, e portanto pelo próprio filme em si, como uma figura a ser idolatrada, como um exemplo, o que ela quer ser, uma personalidade que a protagonista, a Rosanna Arquette, almeja ser um dia. Eu acho que a Madonna em si, ela tá muito bem nesse filme, ela incorpora muito bem a personagem com seus trejeitos específicos e o seu charme meio sacana, aliás, meio não, totalmente sacana na verdade, meio debochado, meio trapaceiro, mas que ao mesmo tempo você sente que ainda tem um resquício de caráter ali. Mas o filme realmente brilha mesmo por conta da Rosanna Arquette, que ela interpreta uma protagonista que é muito difícil de você não gostar, porque é muito difícil você não simpatizar com esse arco dela, que é um arco extremamente relacionável, de pessoa corretinha pra agradar o resto da sociedade, e que ao longo de uma jornada de duplos, digamos assim, ela acaba se descobrindo melhor e se aceitando melhor nesse mundo. E é muito bacana que esse filme é dirigido por uma mulher, a Susan Seidelman, e por conta disso, o Procura-se Susan Desesperadamente é um filme que acaba incorporando muito bem vários apelos que são extremamente relacionáveis e que refletem muito a própria realidade feminina e essa questão da emancipação da mulher na sociedade, a libertação da mulher, ela aprender a se encontrar, insatisfações matrimoniais, a mulher poder se aceitar como ela é, sem ter que ficar prestando contas pra sociedade, sem ter que ficar fazendo um papel de mulher recatada e do lar. É um filme que não julga nenhuma das duas personagens, tanto a protagonista quanto a Madonna, pelas decisões eventualmente questionáveis que elas tomam. Enfim, é um filme realmente bastante divertido e que tá disponível pra ser visto na MGM+. O segundo filme que eu escolhi pra essa lista aqui é um dos maiores sucessos comerciais da carreira da Madonna, que é o filme do Dick Tracy, que é um filme de 1990 que fez um grande sucesso na época e que é uma adaptação de quadrinhos. O Dick Tracy é um personagem das tiras de jornal que surgiu lá nos anos 30, se tornou um personagem bastante popular, e o filme veio lá em 1990, acredito eu, em algum grau, motivado pelo sucesso estrondoso do Batman do Tim Burton um ano antes. O território para adaptações de heróis de quadrinhos parecia bastante fértil ali, e o filme ele foi produzido, dirigido e estrelado pelo Warren Beatty, que interpretou o Dick Tracy nesse filme aí. E cara, é um filme simplesmente delicioso de assistir. É um daqueles filmes que você vê do início ao fim com um sorrisinho meio bobo no rosto, porque é um dos filmes que melhor souberam adaptar pro cinema e traduzir para a linguagem audiovisual esse espírito pulp dos quadrinhos. Ele combina muito bem essa influência do noir nos personagens, na narrativa, no estilo todo, na atmosfera geral do filme, com essa estilização, essa explosão de cores que vieram dos quadrinhos. É um filme que não tem a mínima vergonha em assumir a estilização, a natureza cartunesca e até canastrona, num bom sentido, da mídia de onde ele veio. Então ele incorpora vários elementos que a gente associa imediatamente aos quadrinhos, e a direção de arte, a fotografia, os figurinos, a atmosfera visual toda do filme, de um modo geral, ela faz esse esquema que é muito legal de assumir essa paleta vibrante, assumir esse tom cartunesco a ponto de que os fundos das cenas, as paisagens ao fundo dos personagens são matte paintings, são pinturas realmente feitas à mão. E eu gosto muito que existe ali uma certa paixão, meio infantil, de novo no bom sentido, na maneira como que o Warren Beatty enfoca e filma aqueles personagens, aquelas situações, aquele universo. É quase como se fosse a visão de uma criança entusiasmada ao brincar com seus bonecos ali e se divertir no mundinho de fantasia que ela cria pra si. É um mundinho de fantasia que soa sempre lúdico, sempre imaginativo, mesmo que ele não traga, não envolva necessariamente nenhum elemento que seja sobre-humano. É uma história sobre policiais. E ao mesmo tempo que ele tem esse encantamento meio infantil, meio pueril, ele também não deixa de flertar muito intensamente com uma energia e com uma tensão meio erótica que fica explícita em vários momentos do filme. É um filme que também tem o Al Pacino vivendo o vilão do filme, que de novo, é um vilão extremamente cartunesco, caricato, mas que funciona maravilhosamente bem pros propósitos dessa produção específica. O Warren Beatty, ao interpretar o Dick Tracy, ele consegue evocar muito bem essa virilidade cartunesca desse tipo de personagem, mas ao mesmo tempo traz a ele um quê de abobado ou vulnerável que torna ele ainda mais interessante. E a Madonna, é claro, ela parece ter nascido pra viver uma femme fatale no cinema pelo menos uma vez. Dick Tracy é um filme irresistível. O terceiro filme dessa lista aqui vai representar um ponto fora da curva com relação aos outros filmes aqui, porque se os outros 5 filmes são ficções, dramatizações em que a Madonna realmente tá ali como atriz interpretando uma personagem que não é a própria Madonna, esse filme aqui
é um documentário sobre a própria Madonna, que é Na Cama com Madonna, de 1991, que é um documentário único. Em 1990, a Madonna estava no meio da turnê mundial da Blonde Ambition, que foi a turnê do Like a Prayer, de 89. E aí, enquanto essa turnê estava rolando, houve uma aproximação entre a Madonna e um documentarista chamado Alec Keshishian. E eles entraram num acordo para esse documentarista registrar ali a turnê e também os bastidores dessa turnê. E acabou que os bastidores dessa turnê foram tão fascinantes que acabaram se tornando o grande destaque do projeto. E a escolha estilística deles para poder demarcar a diferenciação entre os shows e os bastidores foi bem interessante também. Os bastidores e a vida íntima da Madonna e tudo que acontece ali no quarto de hotel ou na vida dela mesmo entre um show e outro é registrado sempre em preto e branco, é fotografado em preto e branco. Enquanto as apresentações, os shows em si, são sempre registrados, fotografados em cores, coloridos. Esse documentário foi exibido no Festival de Cannes de 91, fora de competição, não competindo pela Palma de Ouro, e depois ele estreou nos cinemas e também fez um sucesso, ele atraiu bastante a atenção dessas pessoas, justamente por prometer mostrar esse retrato íntimo de quem era a Madonna por trás das câmeras e por trás dos shows das apresentações grandiosas. E esse documentário entrega isso muito bem. E o filme também não deixa de construir toda uma narrativa para poder intercalar as apresentações e os bastidores de uma maneira que seja narrativamente orgânica, fluida. Ele vai construindo toda uma preparação dramática ali na história dos bastidores, até culminar na apresentação em si, de modo que essa apresentação em si soe como uma espécie de resposta ou de uma espécie de um resultado daquilo que a gente vinha acompanhando nos bastidores até ali. A maneira como o documentário aborda a Madonna, sinceramente, é uma maneira que eu não consigo imaginar qualquer outro artista se prestando a permitir que um documentário retrate ele desse jeito. Se fosse qualquer outro artista no lugar da Madonna, não sairia um documentário como esse, ou pelo menos eu acho que seria muito mais difícil, porque se a gente poderia imaginar que um documentário sobre a Madonna poderia facilmente se tornar uma hagiografia, ou seja, uma tentativa de apenas endeusar a Madonna, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de contraponto, como se fosse uma mera propaganda, uma mera bajulação, a Madonna especificamente, ela é uma artista que construiu, ao longo da sua carreira inteira, uma imagem tão transgressora com relação àquilo que a sociedade esperaria de um ícone feminino, uma postura que acaba limitando ela de ser quem ela é. No caso da Madonna, ela nunca demonstrou qualquer tipo de receio em se libertar, em falar sobre o próprio corpo, em falar sobre as próprias regras, em falar sobre a própria vida sexual, em quebrar tabus, em subverter expectativas, em transgredir imposições culturais e muitas vezes religiosas que a sociedade impôs sobre os corpos femininos. Então, como ela já nunca foi uma personalidade que dependeu desses encaixes em padrões conservadores da sociedade sobre a figura da mulher, nesse documentário aqui, ela não tem nenhum receio, por exemplo, em abrir absolutamente todos os detalhes sobre a sua personalidade sem medo de agredir ninguém. E esse documentário aqui não faz absolutamente nenhuma questão de fazer você gostar da Madonna. A gente vê pessoas ao redor da Madonna criticando a Madonna. A gente vê a Madonna apresentando muito claramente as suas falhas como pessoa. Ela fica impaciente quando alguma coisa dá errado no show, ela dá esporro, ela dá ordens ríspidas, manda os outros se fuderem. O próprio pai dela fala que não fica totalmente confortável com as coisas e com o teor de algumas das apresentações dela. A própria relação dela com os dançarinos ao redor dela, da equipe dela, é uma relação muito peculiar, eu diria. Existe claramente um amor envolvido ali entre ela e todos eles. Ela meio que se coloca como uma mãe deles, não só como uma cabeça de uma apresentação, não. Existe uma espécie de construção de uma relação de centro moral daquele ambiente todo. Só que ao mesmo tempo, lá na frente, chega no ápice, lá no final do filme, que eu não vou dar spoiler, mas é uma das cenas que fazem jus ao próprio título desse documentário, Na Cama com Madonna. Inclusive justifica o próprio título em inglês desse documentário, né? Madonna, Truth or Dare, ou seja, Verdade ou Desafio, aquele jogo... Enfim, qualquer pessoa que já tenha brincado de Verdade ou Desafio sabe que esse jogo é uma sacanagem sem fim. E esse é o teor do documentário. É uma espécie de ícone construído de maneira iconoclasta. Eu sei que é uma parada meio paradoxal, mas ao mesmo tempo ele também não deixa de retratar a Madonna como uma artista extremamente profissional, como uma artista extremamente empenhada pra fazer o seu trabalho soar o melhor possível. E ele também explora vários outros detalhes que tornam a Madonna mais complexa do que ela é. Por exemplo, a Madonna foi bastante criticada, e eu diria até perseguida, por ela ter lidado com elementos e signos da cultura religiosa cristã de maneira pouco ortodoxa, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, o documentário retrata a Madonna, sim, como uma pessoa extremamente religiosa. Antes de cada show dela, antes dela entrar no palco, ela sempre se reúne ali com seus dançarinos e a sua equipe pra fazer uma oração a fim de garantir que aquele show vai ser o melhor possível. Ele também aborda vários outros momentos
momentos que são mais dolorosos pra Madonna, como por exemplo a relação entre ela e a mãe dela, que morreu quando ela era pequena. E imediatamente antes disso, tem um momento que ela encontra com uma amiga de infância dela e elas começam a conversar ali sobre como que a Madonna se distanciou dela depois que veio esse sucesso arrebatador. E é um momento muito bacana, porque é um momento de perda da simplicidade. É um momento em que a Madonna vê e reflete, e o próprio filme reflete, sobre como que ela perdeu a vida normal dela e a possibilidade de se reconectar com os amigos dela e com as pessoas que fizeram ela ser quem é ao longo de toda a sua vida por conta desse sucesso acachapante. É uma abordagem que reconhece o sucesso e o valor do sucesso, mas ao mesmo tempo pondera sobre o que esse sucesso custou. É um documentário sensacional que tá disponível pra ser visto de graça no YouTube. O quarto filme dessa lista aqui é um filme de 1992 chamado Uma Equipe Muito Especial, em inglês A League of Their Own, que é um filme dirigido pela Penny Marshall, que é uma diretora que vocês conhecem pelo Quero Ser Grande, que ela lançou 4 anos antes com Tom Hanks. Inclusive o Tom Hanks volta aqui no Equipe Muito Especial, e é um filme que conta a história de um time de beisebol feminino, o primeiro time de beisebol feminino ganhar maior notoriedade, e o filme, embora a história dele seja real, a maneira como ele conta essa história real, ela é bastante ficcionalizada. Então, as personagens específicas desse filme aqui são personagens inventadas pro filme, que podem, em maior ou menor grau, remeter a personagens reais, mas apesar disso, e apesar do fato de que o time em si é real, a narrativa do filme, ela é realmente construída pro filme em si, ela é original. E lembra daquilo que eu falei lá no início do vídeo, que a Madonna não fazia questão absoluta de ser a estrela dos seus filmes, e que ela tava, assim, disposta a muitas vezes compor um quadro geral, em vez de ser o centro dele? Nesse filme aqui, a Madonna não só não é protagonista, como eu diria que ela não é nem sequer a terceira personagem mais importante dessa história aqui. O centro desse filme aqui é a relação de duas irmãs que moram numa fazenda e que ganham a oportunidade de ir jogar num time de beisebol feminino. A irmã mais velha é uma receptora extremamente talentosa, enquanto a irmã mais nova, ela não tem o mesmo talento e por conta disso ela tem algumas questões mal resolvidas com a irmã. Só que à medida que a trama vai avançando, as duas vão passando por um arco que ajuda elas a se distanciarem, se entenderem, depois se reconciliarem, enfim. É um arco que a gente já pode imaginar mais ou menos como é que vai ser. Só que a coisa que eu acho mais bacana na Penny Marshall é que ela é uma diretora que sempre consegue pegar premissas que parecem bastante simples, que parecem que vão levar os caminhos mais óbvios, só que ao mesmo tempo ela consegue levar essas premissas aparentemente simples por caminhos que surpreendem a gente por se revelarem caminhos bem menos batidos e bem mais profundos emocionalmente do que a gente poderia supor a princípio. Mas o que eu acho mais bacana é que essa evolução toda das personagens não se restringe apenas às duas irmãs. Ele consegue estabelecer todo um senso de coletividade e de mutualidade, de importância pra todas as personagens envolvidas na história, a ponto de criar uma sensação de que todo aquele time ali é uma família e que todas aquelas jogadoras vão amadurecer e vão evoluir e vão crescer juntas. E a personagem da Madonna, ela começa o filme sendo introduzida como a menina malvada daquele grupinho ali, a menina que vai ser mal encarada, deixar as outras pra baixo, e ela também passa por um arco ali de melhora de quem ela é. E é outra coisa que eu gosto muito na Penny Marshall, que ela consegue criar momentos emocionalmente carregadíssimos de lugares que a gente não esperaria. E o filme é extremamente humano ao lidar com as vulnerabilidades daquelas personagens. Ele consegue criar momentos que são muito tocantes, mas que são momentos que, pra ser tocantes, eles não precisam apelar aos lugares mais óbvios. Eles conseguem extrair emoção dos lugares mais discretos daquelas personagens, dos sentimentos mais minimalistas e que se expõem, se revelam gigantes ao serem extraídos de dentro delas. E o filme também não deixa de tocar, de uma maneira um pouquinho mais tangencial, nessa questão de que, por mais que seja uma liga feminina, aquela liga ainda é gerenciada por homens, e por conta disso elas ainda precisam enfrentar todo o machismo disso. Esse filme fez tanto sucesso que um ano depois ele inspirou a criação de uma série de TV, que acabou durando só uma temporada, e muitos anos depois, em 2020, teve uma outra série de uma equipe muito especial, que foi pra Amazon Prime, só que também, de novo, só durou uma temporada. Mas o filme original de 92 é um filme extremamente divertido e muito envolvente, e que tá disponível pra ser visto sob aluguel na Amazon Prime. O quinto lugar dessa lista aqui é particularmente o meu favorito desses 6 que eu selecionei aqui, que é um filme que, inexplicavelmente, foi muito mal recebido na época, e eu sinceramente não entendi como, que é Olhos de Serpente, em inglês Dangerous Game, que é um filme dirigido pelo Abel Ferrara, grande Abel Ferrara, que é o diretor de O Rei de Nova York, Sedução e Vingança, Vício Frenético, Pasolini, Tommaso, enfim, é um diretor que eu acho realmente extraordinário. E o Olhos de Serpente é um filme sensacional que brinca muito bem com essa mesclagem do real com o fictício, porque o filme se passa durante a produção de um outro filme. O filme acompanha o diretor de cinema Ed Israel, interpretado pelo Harvey Keitel, que tá dirigindo um filme sobre um relacionamento abusivo, em que a vítima desse relacionamento dentro do filme é interpretada pela Madonna. Só que ao mesmo tempo, à medida que a narrativa do filme Olhos de Serpente vai avançando, a gente vai percebendo que existe ali uma relação maior do que a gente gostaria de admitir entre o filme e o filme dentro do filme. Esse filme é um filme muito interessante pra gente usar como exemplo de como que, no cinema, a linha que separa o real do fictício é muito tênue. Porque tudo aquilo que tá sendo registrado pela câmera cinematográfica e tudo aquilo que
tá acontecendo na frente do aparato que é a câmera, de alguma maneira, sempre vai haver algum componente de encenação naquilo que tá sendo filmado. E nesse filme aqui, o Abel Ferrara lida de uma forma brilhante com essa dualidade para poder demarcar a separação entre o apenas filme e o filme dentro do filme. A princípio, essa separação no Olhos de Serpente parece muito clara. Sempre que uma cena se apresenta sob um apelo claramente cinematográfico e sob uma mise-en-scène, uma decupagem que explicitamente são fruto de uma mise-en-scène, uma decupagem pensada, calculada, é porque a gente tá no filme dentro do filme. E ao mesmo tempo, quando a gente tá vendo os personagens serem acompanhados por uma câmera que simula o efeito de uma videotape numa resolução questionável, tremendo o tempo todo, é porque a gente tá no apenas filme. Porém, depois que passa esse começo, não demora muito até que a gente veja uma cena que se passa no mundo real, no apenas filme, e que foge dessa estética de videotape, que foge dessa estética de making off, que se apresenta como uma cena tão polida quanto aquilo que tá acontecendo na ficção dentro do filme. E assim a gente segue. Aquele estilo de videotape, de making off, acaba ficando relegado a momentos pontuais nessa trama, e por consequência, vai se tornando cada vez mais difícil distinguir o que tá se passando no filme dentro do filme e o que tá se passando no filme em si, no apenas filme. Sim, é claro que a gente sabe quando que uma cena se passa dentro do filme e dentro do filme dentro do filme, porque os diálogos, o comportamento dos personagens sempre deixam isso muito claro, sempre indicam isso pra gente. Mas, em termos de mise-en-scène, é como se o real e o fictício se convergissem num só, a ponto de não conseguissem mais se reconhecer entre si. Isso é algo que a própria narrativa vai tornando cada vez mais evidente à medida que ela vai avançando, e com isso, a gente vai percebendo que aquele filme dentro do filme é na verdade uma manifestação do que o seu próprio diretor, o Ed Israel, é dentro de si e do que ele desejaria ser na realidade sem nunca poder. É na ficção que esse diretor encontra o território perfeito para ele poder explorar os limites deploráveis e pavorosos de quem ele é, porque o real e o imaginário são universos intimamente relacionados e que o Israel consegue destruir com a mesma facilidade e com a mesma intensidade. É um filme que eu realmente achei sensacional. A Madonna nesse filme aqui compõe perfeitamente a personagem que ela é e conseguindo deixar bem equilibrada a alternância entre quem ela é no filme em si e no filme dentro do filme. Enfim, é um filme muito, muito bom que tá disponível para ser visto na Star Plus. E por fim, em sexto lugar, eu trago aqui Evita, que é um musical de 1996 em que a Madonna interpreta simplesmente a Evita Peron. E eu sei, Madonna de Evita Peron é foda, eu sei. É a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. Mas a verdade é que esse aqui é provavelmente o filme em que a Madonna tá mais em casa, porque é a oportunidade perfeita para ela poder demonstrar do início ao fim do filme todos os seus talentos musicais, cantando, dançando. Então, em termos de gênero, é o filme que melhor comporta uma figura como a Madonna, embora não seja o melhor trabalho dela no cinema. Inclusive, dos 6 filmes que eu listei aqui, esse aqui é o que eu menos gosto desses 6, embora eu ainda considere ele um bom filme sim. Esse filme aqui é dirigido pelo Alan Parker, que é o diretor de Mississippi em Chamas, de Expresso da Meia-Noite, mas ainda assim, o filme que melhor evidencia a capacidade dele pra um projeto como Evita é simplesmente o musical The Wall, do Pink Floyd. Sim, ele dirigiu The Wall. E além disso, o roteiro desse filme aqui foi escrito pelo próprio Alan Parker e também pelo Oliver Stone. Ele é baseado num álbum conceitual de 1976, que foi feito pela mesma dupla do Jesus Cristo Superstar, e depois disso, esse álbum, Evita, inspirou em 1978 um musical também chamado Evita, que é adaptado pro cinema nesse filme aqui de 96. E é um projeto que passou muitos anos no inferno do desenvolvimento, né, sem conseguir ir pra frente, com dificuldades e tal, até que ele engatou de uma vez por todas na década de 90. E o Antônio Bandeiras foi o primeiro a ser escolhido pra esse elenco aqui. Sim, eu sei que também Antônio Bandeiras de argentino é... enfim. E pro papel de Juan Perón, eles chamaram Jonathan Pryce. Eu entendo, é difícil aceitar essa galera toda como argentino, mas o fato é que eles fazem um trabalho bastante competente nesse filme aqui. Antes da Madonna ser escolhida pro projeto, outras atrizes chegaram bem perto de conseguir assumir o papel da Eva Perón, entre elas a Glenn Close, a Meryl Streep e a Michelle Pfeiffer, que chegou a ser confirmada em 94, mas depois saiu e aí a Madonna entrou no lugar. E a escalação da Madonna foi uma escalação que gerou muita controvérsia entre o povo argentino, sob o pretexto de que essa imagem da Madonna ia macular a imagem pura e santa da Evita Peron. É um filme que consegue construir muito bem uma atmosfera operática, a fim de conseguir retratar, a partir desse tom grandioso e operático, a sua história baseada em fatos reais. Embora seja importante dizer que, em termos de narrativa, é um filme bastante disperso, é um filme que salta de um ponto pra outro de uma maneira muitas vezes arbitrária, e ele não consegue conferir uma profundidade muito grande a certos tópicos específicos da sua trama e a certos dramas particulares que surgem aqui e ali. E em termos políticos, ele é um filme terrivelmente esvaziado, terrivelmente superficial, eu diria, mas eu acho que ainda assim é um filme que vale a pena incluir aqui, porque é um filme que traz a Madonna em casa. Ela tá em casa nesse filme aqui, e Evita pode ser visto na Star Plus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista aqui de 6 filmes com a Madonna pra ver em aquecimento pro show da Madonna que vai rolar agora em Copacabana, e eu quero saber de você. Qual o seu filme favorito da Madonna? Conta aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações
notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. E bom show agora no sábado.